Penúltima aulinha. Vou corrigir a tarefinha. Matéria nova, então é natural ainda no começo estar um pouco inseguro com as grandezas. Corrigida a tarefa, vou fazer um comentário bem interessante, com bastante aplicação no dia a dia. Olha só, página 7, exercício 1. Dois carros idênticos, de mesma massa, lógico, estão com velocidade de 100 km por hora. Eles possuem a mesma quantidade de movimento? Se o cara olha para a fórmula da quantidade de movimento apenas, sem muita atenção, dá vontade de dizer que sim. Porque se a massa deles é a mesma e a velocidade tem o mesmo valor, dá a sensação de que o produto vai dar o mesmo resultado. E de fato, em módulo vai dar o mesmo resultado. Porém, quantidade de movimento é uma grandeza V. E um carro indo para lá 100 por hora é um vetor diferente de um carro indo para lá 100 por hora. Ou seja, só será verdadeira essa afirmação se os carros têm velocidades com mesma direção e sentido. De repente, o mais interessante é responder não, a menos que... Claro, assim, ó, sim, desde que... Beleza, galera? Eu vou colocar não para ficar bem marcante, porque o normal para essa questão, o esperado, o cara que fez a questão, ele queria que a maioria esquecesse do caráter vetorial e falasse, claro, é igual. Para o professor falar, não, gente, mas e aquela setinha, o que significa? Né, para vocês mesmos perceberem, ah, não, é verdade, pode acontecer de ser diferente. Não, a menos que as velocidades tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Para complementar ainda mais, afinal, quantidade de movimento é uma grandeza o quê? Obrigado. Cara, tu pode ter certeza. Se tu for ler a resposta que eu fiz na outra turma, não vai ser a mesma, porque eu não decorei a resposta e nunca vai ser igual a do sujeito. Pode falar. Ô professor, tá, mas digamos que o carro está indo um pra cá e outro pra lá. Qual vai ser a diferença na hora que for fazer a conta? Pois é, olha só que interessante. Se eles atropelam uma pessoa, num dos carros a pessoa vai pra lá. E no outro carro a pessoa vai pra lá. Ali pode ter um lago, a pessoa cai na água, não se machuca tanto. Aqui pode ter fogo, a pessoa cai no fogo e morre. Pois é, ó, parece engraçado, parece que eu tô sacaneando, mas não tô. O que eu quero te dizer, gente, é que quando tu recebe um soco, não importa saber só se é 100 newtons. Tem que saber exatamente a direção e sentido do soco para saber o tamanho da encrenca. Beleza? Um soco, de repente, né, aqui, não tem a mesma problema que na boca do estômago ou nas partes baixas, ou assim, ó, aqui, ó. Ou seja, na vida, meus queridos, os físicos e matemáticos inventaram a ideia de vetor, não é para sacanear ninguém, é porque sem a ideia de vetor não dá de resolver alguns problemas, certo? Então, por exemplo, dois carros se acidentam no trânsito. Saber a direção onde os carros vinham para ver quem era o culpado é fundamental. E digo mais, já que eu ia comentar isso depois, mas a tua pergunta foi interessante, porque eu concordo contigo. Pô, no começo a sensação de que o vetor ali não vai fazer diferença. Aqui, para nós, raramente vai fazer diferença, porque a maioria dos fenômenos que nós estudamos ocorrem numa linha imaginária. Mas na vida real, não, os fenômenos ocorrem em 3 dimensões. Vocês lembram daquele caso do Airbus? Ou acho que ele ia, não sei, Brasil, França, alguma coisa desse tipo, e no meio do oceano deu um problema, demoraram mais de 1 ano para achar o avião, certo? É um problema de conservação da quantidade de movimento. Anos e anos gastaram rios de dinheiro para achar esse avião. Até que um grupo de matemáticos se revoltou com a demora e pediu as informações. Eu quero saber onde é que estão as informações, os últimos dados sobre o avião. Pegaram essas informações, fizeram esses cálculos mais profundos em 3 dimensões que nós estamos fazendo agora e falaram, não, você está procurando lá o avião? Não está lá, está por ali. Foram procurar o avião e os matemáticos falaram, acharam o avião.
Tu vê, né, cara, faltava no começo da brincadeira algum físico, algum grupo de matemáticos bons fazer um cálculo de como que a natureza reagiria com o avião ali. Então, por incrível que pareça, o fato de um carro estar a 100 km por hora para lá e um carro idêntico a 100 km por hora para lá é muito importante. Por quê? Se eles, por exemplo, batem fazendo um ângulo pequeno, eles vão bater e vão continuar com grande velocidade após a pancada. E a chance de morte é pequena. Agora, se eles batem com um ângulo grande, meu Deus, depois do impacto eles tendem a diminuir drasticamente a velocidade e os ocupantes a se ferir gravemente. Então, no acidente de trânsito, para onde o vetor velocidade aponta, é absolutamente imprescindível e altera tudo. Logo, logo vai ficar claro isso. Deixa eu ler a resposta do doutor. Não necessariamente, pois quantidade de movimento é grandeza vetorial. Assim, se dois carros estiverem com o mesmo módulo de velocidade, mas movimentarem-se em direções e ou sentidos diferentes, suas quantidades de movimento serão diferentes. Muito bem. Questão 2. Um paraquedista cai com velocidade constante. Paraquedista cai com velocidade constante, cabelinho. Aí ele fala, durante a queda permanecem constantes a sua energia potencial gravitacional e energia cinética. Não, né? A energia cinética é constante, porque a velocidade é constante, mas como a altura está diminuindo, a energia potencial gravitacional, que é mgh, também está diminuindo. Então a letra A não pode. Energia potencial gravitacional e aceleração. A aceleração, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Certo? Porém, é constante então. Porém, a energia potencial gravitacional diminui, já que a altura diminui. A letra B é falsa. Letra C, energia mecânica e aceleração. A mecânica tem a potencial gravitacional, mas será que ela não pode estar sendo compensada pela cinética? Porque está diminuindo a potencial gravitacional. Será que não está aumentando a cinética para deixar a mecânica constante? Não, né? A velocidade estava constante. Então, por isso que eu posso afirmar que também está falsa. A mecânica possui a gravitacional está diminuindo, a mecânica está diminuindo consequentemente, já que a cinética permanece constante. Letra D. Energia cinética e quantidade de movimento. Energia cinética é mv² sobre 2. Se a velocidade é constante, a energia cinética é constante. Quantidade de movimento é m vezes v. Por mais que seja vetorial, se esse vetor é constante e a massa é constante, a quantidade de movimento também é constante. Então é verdade, o item D fala a verdade. Para analisar com mais cautela, item E. Energia potencial gravitacional. Falso. Questão 3 a gente fez, foi isso? Questão 4 já resolvi? Não, né? Questão 4, vamos abrir um espacinho mini aqui. Durante sua apresentação numa pista de gelo, um patinador de 60 kg, devido à ação exclusiva da gravidade, desliza por uma superfície plana, ligeiramente inclinada em relação à horizontal, conforme ilustra a figura a seguir. Engraçado é que eu não vi o patins do cara. Vou fazer um patins. Um plié. Viu, bonzinho? Então, ó, o atrito é praticamente desprezível. Quando esse patinador se encontra no topo da pista, sua velocidade é zero. Ele está paradinho no começo, ó, V0 é zero. Sua quantidade de movimento, ao atingir o ponto mais baixo da trajetória, daqui a pouco ele vai estar aqui já. Ao atingir o ponto mais baixo da trajetória, qual é a sua quantidade de movimento? A altura dessa rampinha é 0,80 metros. Ele quer saber a quantidade de movimento depois que ele desce a rampa. Como se calcula uma quantidade de movimento? Obrigado. M vezes V. O problema falava a massa do atleta? 60 kg. E a velocidade? Não. A velocidade ele não falava, né? Como eu vou achar a velocidade deste patinador após descer a rampinha? Exatamente, tu vê, o formulário recente, ele ainda, né, eu não coloquei aquelas equações que se espera que o aluno lembre.
acrescentarei se tu precisar, né? Mas, nesse caso aqui na nossa revisão eu não acrescentei. A energia potencial gravitacional da altura se transformou em energia cinética. O mgh se transformou em mv ao quadrado sobre 2. Corta a massa, o 2 está dividido, passa multiplicando, e ao quadrado passa raiz quadrada. A gravidade é 10 e a altura 0,8. 10 vezes 0,8 é 8, 2 vezes 8 é 16, e a raiz de 16, 4. Agora que descobrimos a velocidade do sujeito, é só jogar na formulazinha da quantidade de movimento, fica bem tranquilo. 6 vezes 4? Isso, bota o zerinho. Quilograma metro por segundo. Porém, tu vai procurar no gabarito, tu não encontra exatamente isso, né? Tu encontra 2,40 vezes 10 na 2, é isso? Notação científica. Letra C. A parte nova da matéria foi ridícula. O chato foi lembrar daquela passagenzinha que já caiu em prova e tudo. Qual é a letra? C. C. Obrigado. Última questãozinha dessa página. Questão 5. Eita! Falava o seguinte. Uma esfera se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Num dado instante, sua energia cinética vale 20 joules e sua quantidade de movimento tem módulo 20 newton/segundo. Deixa eu desenhar porque às vezes o cérebro absorve melhor a ideia. Tem a esferinha se mexendo, ela tem energia cinética de 20 joules e quantidade de movimento 20 newton/segundo. Nessas condições é correto afirmar que... Aí ele vai lá e fala várias massas e várias velocidades. Me ajudem a sair dessa, por favor. Isso, energia cinética. mv ao quadrado sobre 2 é igual a 20, obrigado. Uma equação. Quantidade de movimento, que é m vezes v, também vale 20 é igual a m vezes v. Duas equações, duas incógnitas. Isola numa, substitui na outra. Eu acho que isolar o v aqui é legal, ou isolar o m talvez seja mais divertido. Ficaria 20 sobre v é igual a m. Isolou numa, o m, que é m vezes v ao quadrado sobre 2 é igual a 20. Só copiei, só afastei o m, para não confundir. No lugar do m eu coloco quanto? 20 sobre v. v ao quadrado dividido por v dá v. 20 dividido por 2 dá 10. Ou então corta, está dividido, passa multiplicando. 2 metros por segundo. Alguma das alternativas falavam velocidade de 2 metros por segundo? Então vamos achar a massa. A massa fica 20 dividido por 2. A massa deu 10 kg. Existe essa possibilidade? Então fechou. Na dúvida, né? De repente, se o cara pode ter cometido um erro algébrico ali, vai lá, faz a continha da energia cinética, vê se vai dar 20, faz a conta de movimento, né? Letra E. Massa de 10 kg. Show de bola. Questões relativamente tranquilas. Página 9, aquele comentário da tecnologia ali, não custa falar. É possível que alguns de vocês tenham lido, mas é interessante isso aqui, Uma das situações mais desagradáveis que alguém pode experimentar é sofrer um acidente de trânsito. Fora o perigo que pode oferecer à saúde das pessoas envolvidas, podem surgir complicações jurídicas e normalmente prejuízos financeiros. É comum, por exemplo, motoristas ficarem irritados após baterem seus veículos pelo fato de o estrago causado no automóvel ser muito grande em proporção à intensidade da colisão sofrida. Pô, cara, nem a batidinha de nada destruiu meu carro. Apesar de os gastos com funilaria, pintura e reposição de peças estragadas serem consideráveis, o fato de a lataria dos carros atuais sofrer grandes deformações em uma colisão é fundamental para a segurança dos passageiros. O que esse cara está dizendo? Que o carro fica mais destruído ajuda o passageiro a sobreviver? Que estranho! Ocorre que, enquanto o carro está sendo amassado, o tempo de atuação das forças devido ao contato dos veículos aumenta consideravelmente.
Com isso, as intensidades dessas forças ficam diminuídas e as pessoas que estão dentro dos automóveis não ficam submetidas às acelerações muito intensas e perigosas. Olha o que ele está dizendo, que o fato de o carro ir se desmontando e deformando faz com que o tempo de contato das forças aumente e a força em si diminui para o mesmo impulso. Exatamente a mesma ideia do airbag. Antigamente, como as latarias dos carros eram muito duras, em uma colisão elas pouco se deformavam. Isso fazia com que o tempo de contato entre os automóveis fosse muito pequeno, mas as forças decorrentes da batida fossem de grande intensidade. Assim, mesmo em acidentes ocorridos em baixas velocidades, surgiam vítimas fatais. A aplicação dos conhecimentos físicos de dinâmica impulsiva e o desenvolvimento de novos materiais possibilitaram a criação de carros mais seguros. Cuidado, gente, não adianta ser um carro todo de papel. Tem que ter uma gaiolinha de proteção mais dura em volta do ocupante. Mas é importante que o resto do carro fora essa gaiola se despedace o máximo possível. Das poucas pessoas que sobreviveram a quedas de paraquedas, que paraquedas não abriu, aquelas que sobreviveram foi porque ficaram com o corpo completamente quebrado. As que mais sofriam fraturas no corpo tinham mais chance de sobreviver comparado a que sofreu menos fraturas. Certo? Porque também pode se pensar do ponto de vista energético. A energia do impacto tem que ir para algum lugar, né? Se a energia do impacto não foi para destruir o carro, vai ser para destruir o corpo da pessoa que está lá dentro. Pode se pensar dessa forma também. Ou seja, quanto mais o teu carro se destrói, exceto o teu cockpit, tua regiãozinha de sobrevivência, mais chance de sobreviver no acidente. A minha D20 89, a lataria dela é grosseira. Numa batida, ela se deforma menos. Ah, então eu estou melhor protegido. Não é bem assim, né? Quer dizer que meu carro talvez pare mais abruptamente e eu sofra acelerações, que é o que realmente mata, a abrupta desaceleração, certo? Pode danificar. Então tu vê, né, cara, às vezes o cara acha que o carro novo, são tudo feito de plástico, quebra fácil, tem um objetivo. O engenheiro calculou para isso acontecer, para aumentar a chance, né, de sobrevida num acidente. Não é só isso, né, gente? Claro, não vai bater um conhecido meu bateu o carro numa reta escavadeira. Não dá, né, cara? E haja carro, né, cara? Tu bateu num tanque de guerra, basicamente, né? Aí não dá pra comparar. Ou seja, a massa dos objetos envolvidos no acidente também importa. Isso vai ficar claro no futuro. O que tem o senhor? O que aconteceu com ele mesmo? Provavelmente, né? Certo? Tu vê, apesar de a tecnologia ser enorme, ter fibra de carbono no cockpit, o carro ser desenvolvido para realmente perder as rodas e ficar só o cockpit esmerilhando o resto, apesar disso tudo, tem situações quando o cara, eu não sei qual foi a velocidade que ele bateu, né? Mas um carro que vai a 300 e poucos por hora, se tu bater na hora errada, né? Então esses esportezinhos aí são esportes interessantes e tal, mas o piloto assina documentos sabendo que ele está em risco constante, né? Então, apesar de tudo ter melhorado, né, ainda vamos escutar algumas mortes nesses esportes mais radicais. Volta e meia eu vejo moto velocidade e eu não me conformo. 300 e cacetada por hora em cima da motinha, e o cara vai começar a frear a motinha quase escapando, e sempre assim, né? O cara tem que ser muito doido. Vale lembrar que esses pilotos aí, principalmente de moto velocidade, não tem um que não tenha várias fraturas em todo o corpo. O braço, fraturei aqui, a mão fraturei ali, isso aqui. É só pino, cara. Certo? Então, é absurdo mesmo. É perigoso. Galerinha, questão, página 10, questão, todas eu pedi? Meu Deus! Menos mal. De que formas o impulso de uma força pode ter seu módulo aumentado? De que formas eu posso aumentar o impulso de uma força? Perfeito, já que impulso é força vezes tempo, eu posso aumentar o impulso aumentando a intensidade da força aplicada e ou aumentando a intensidade do tempo de aplicação. Para aumentar o impulso, podemos aumentar a intensidade da força e ou o tempo de aplicação da força.
isso aí. Para aumentar o impulso, podemos aumentar a intensidade da força e ou o tempo de aplicação da força. Esse é o meu linguajar bobinho aqui, né? Vamos ver o doutor. O impulso de uma força depende de dois fatores, da intensidade desta força e do intervalo de tempo em que ela atua. Desta forma, para aumentar o módulo de um impulso, devem-se aplicar forças de maiores intensidades ou aplicá-las por um tempo maior. Mesma coisa, ficou mais bonitinho, né? Ele não deixou claro que podia ser os dois, né? Mas tudo bem, também não é grandes importâncias. 2. O que é capaz de impulsionar mais um móvel? Uma força de intensidade 10 newtons ou uma força de 15 newtons? Pegadinha, né, cara? O cara fica louco para responder 15, mas dá para contra-atacar essa resposta. Depende do tempo. É isso, pronto. Depende do tempo de aplicação. Perdão. Depende do tempo de aplicação. Eu poderia responder 15, 20, Sim, também está correto. Isso, é isso aí. Depende do tempo de aplicação. Para tempos iguais, newtons gera mais impulso que 10 newtons. Cuidado, tá? Mas é fundamental citar essa ideia do tempo, né? Que dependendo do tempo, eu com 10 newtons eu posso aplicar muito mais impulso que 15 newtons. Basta eu extrapolar o tempo. Questão 3, essa nós fizemos, né? Questão 4, foi aquela pedida mais apimentada, pedida errada. Questão 5, agora vai. Quase acabando, meu querido. Uma funcionária de um supermercado com massa corpórea 60 kg utiliza patins para se movimentar no interior da loja. Na nossa região aí isso ficou mais comum com a chegada do Walmart, né? Mas em São Paulo, há 20 anos atrás, eu ia para São Paulo, só dava, né, galera voando de patins para cima e para baixo das lojas, para agilizar o processo. É para divertir as pessoas? Não, é para ganhar mais dinheiro, para pagar menos pessoas para fazer mais serviço, é só para isso. Sempre a grana. Hã? Isso, é o Walmart, que é o por trás do Big, né? O nome Big é uma empresa mundialmente famosa, na verdade, né? Que ataca em todos os lugares. E esses caras dão uma experiência de mercado muito maior que os outros. Quando vieram para o Brasil, chegaram com umas mudançazinhas que parecem bobas, mas que surtem um efeito, né, no dia a dia da empresa, que fizeram eles, né, ficarem fortíssimos aí. Página 10, exercício 2 estamos no 5, falando da funcionária. 60 quilos usando patins. Que delícia. Massa de 60 quilogramas. Imagine que ela se desloque de um ponto ao outro sob a ação de uma força constante, durante um intervalo de 2 segundos com aceleração constante de 3 metros por segundo. O tempo de atuação da força é 2 segundos e a aceleração que essa força gerou, 3 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que indica o valor do impulso produzido por esta força. Despreze a ação do atrito e considere toda a massa corpórea concentrada no centro de massa dessa pessoa. Beleza, ele quer um impulso. Impulso é força vezes tempo. O tempo falou 2 segundos, mas eu não sei a força. Física, meu amor. A segunda lei de Newton, como a gente chama, né, como a gente aqui no ensino médio trata. A força resultante que atuou nela, já que ela tinha 60 quilos e sofreu uma aceleração de 3 metros por segundo, a gente pode dizer que a força que atuou nela foi de 180 newtons. Se a força é de 180 newtons atuando durante 2 segundos, 360 newtons segundo. Que é a letra D. Então, mais uma vez, ó, matéria do passado sempre sendo cobrada, né, para deixar as matérias todas juntas aí. Show de bola. Questão 6, é a última da tarefa? Ô, vida mansa. O teste de salto vertical fornece uma indicação da força muscular de um atleta. Nesse tipo de teste, o atleta salta sobre uma plataforma de força
que registra em função do tempo a força exercida durante o salto. É tipo uma balança especial que fica marcando com grande precisão a força que está sendo feita na balança. Aí na hora que ele vai saltar, essa balança vai aumentar, né, o valor da força que ela está recebendo. E aí isso fica registrado. Isso é um grande indicativo da qualidade muscular, né, do atleta para poder gerar essa impulsão. A gente vê os caras do vôlei aí saltando, né, alturas imensas e cortando, parece fácil. Mas para chegar naquele tipo de impulsão, né, 1 metro de impulsão, o cara teve que treinar muito. Outra, né? Esse teste aí, o cara não vem correndo e pula, né? Ele está parado, é só a força muscular que vai jogar ele para cima. Em um teste de força muscular registrado por um atleta, foi registrado o gráfico abaixo. Realizado por um atleta, foi registrado o gráfico abaixo. Vou fazer o desenhozinho do gráfico aqui. A força só começou a atuar depois de 100 milissegundos. Cuidado, hein? Esse gráfico não está em segundos, está em 10 na menos 3 segundos, que é a milésima parte do segundo. Começou nos 100 milésimos, foi crescendo a força até 200 milésimos, e em 200 milésimos a força se manteve constante pelos próximos 200 milésimos, até 400. Força essa que foi de 720 newtons. Calcule o impulso exercido pela plataforma de força sobre o atleta entre os tempos de 200 vezes 10 na menos 3 e 400 vezes 10 na menos 3. Como eu posso calcular o impulso nessa situação? Pode ser. Uma das formas é simplesmente calcular a área embaixo do gráfico. Tem alguma outra opção? A fórmula, por que nessa hora a fórmula pode? Porque a força é constante. Para a força constante, a fórmula também é bem-vinda. Então, tanto faz o aluno que fez pela fórmula, pelo fato de a força estar constante, ou o aluno que fez pela área, ambos acertaram. A área sempre vai ser válida no gráfico força versus tempo. Essa fórmula só para a força constante. Qual era o valor da força constante? 720. Quanto tempo se passou entre 200 e 400 milissegundos? 200 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 elimina os 3 zeros. 2 vezes 72, 144 newton segundo. Área é retângulo, base vezes altura. A base é do 200 ao 400. A base mede 200. 200 o quê? Milissegundo. E a altura desse retângulo? 720. Claro que no final das contas o cálculo é exatamente o mesmo, dá a mesmíssima resposta. Então bacana essa questão para mostrar que nesse caso, embora tivesse o gráfico dava para calcular a área, como a força era constante no intervalo considerado, a fórmula também era bem-vinda. Que beleza, começamos bem. Começamos muito bem. Quanto tempo eu tenho, será, para fazer um comentáriozinho? Deixa eu ver. 14 minutos, tá maravilhoso. Fazer um comentáriozinho, passar a tarefinha e já era, meus queridos. Estamos na última aula.